Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Talk Show em Farma e Saúde do About Me. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Veloso, eu sou responsável por uma plataforma de recrutamento e seleção de talentos, de vagas, de oportunidades, informações chamada About Me. São quase 8 anos liderando essa plataforma e faço o trabalho de recrutamento e seleção de profissionais na área de saúde, especificamente na área de saúde, para todas as áreas, posições, e também trabalho ajudando profissionais em processo de transição de carreira, com orientações, com currículos, com análise de competências, com programas de entrevistas, e preparação e tudo mais. Estou aqui nesse programa conduzindo como um apresentador e vou conduzir os meus convidados hoje através desse programa que vai ser bastante interessante. Hoje está bastante divertido, bastante importante, mas porém vai ser bastante gostoso de fazer esse programa hoje. Estamos hoje nessa data aqui, do dia 4 de novembro, realizando já a nossa 24ª edição deste programa que acontece todas as semanas, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, neste canal, nessa plataforma fechada, que é da LCN Neo. A proposta do Talk Show Farma Saúde, do About Me, é sempre trazer temas relevantes que estão acontecendo no mercado Farma e Saúde, temas de negócio, temas de pessoas, temas de carreira. E aí nós convidamos sempre profissionais que têm tudo a ver com o tema que a gente está discutindo, com os assuntos, normalmente profissionais experientes, formadores de opinião, que possam trazer conteúdos importantes, relevantes, para que a gente possa discutir e, ao final da nossa noite, saímos aqui com um aprendizado novo, com conhecimento especial sobre aqueles temas que estão sendo discutidos. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela audiência especial que são vocês, uma audiência seleta e muito seletiva. Antes de iniciarmos aqui nosso bate-papo, como de costume, eu faço aqui alguns agradecimentos aos nossos apoiadores. Inicialmente, queria agradecer a equipe da LCNEL, que é o pessoal da plataforma, parceiro do About Me, que está nos dando e tem nos dado desde o início toda a sustentação para que possamos rodar esse programa às quartas-feiras. Então, muito obrigado aos colegas da plataforma LCNEL, que estão nos ajudando sempre. E também quero agradecer a 4 apoiadores que nos ajudam na divulgação deste programa que vem crescendo semana a semana. 2 deles são dois veículos de comunicação do mercado Farma e Saúde. Um deles é o site Panorama Farmacêutico, que acredito que seja o melhor site de notícias atualizadas online, presente em diversos canais das redes sociais, sempre notícias importantes do mercado. O segundo deles, veículo de comunicação, é a tradicional revista Up Pharma, que existe há muitos anos, sobre a responsabilidade de condução do Nelson. Então, muito obrigado a vocês pela ajuda na divulgação. E também 2 entidades do setor de saúde, a Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, e a Abracro, que é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Então, muito obrigado a vocês pelo apoio todas as semanas. Muito bem. Aproveito também para disponibilizar esse espaço, caso você que esteja assistindo tenha uma empresa, tenha um produto ou representa uma organização, uma entidade, queira também divulgar aqui seu produto, seu serviço, sua marca, está aqui a oportunidade da gente conversar para fazermos juntos aí um trabalho de divulgação para esse público bastante seleto desta noite de hoje. E também lembrando que esse material será gravado e disponibilizado no YouTube a partir de amanhã, para quem quiser ver depois e não teve a oportunidade de assistir hoje. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é desafiador, é o tema chamado seguinte, 50 mais, os desafios da maturidade. Então nosso foco nesse bate-papo de hoje será discutirmos carreira, oportunidade, desafios, situações que acontecem com os profissionais com foco no mercado farmacêutico ou mercado de saúde como um todo, para aqueles profissionais que atingiram ou estão atingindo a idade de 50 anos. A gente vai discutir o que está acontecendo, como é que a gente pode melhorar essa situação, né? Então, quero chamar aqui os meus convidados especiais essa noite, para que eles entrem na sala de transmissão, começando aqui pelo Warley Silva, seja bem-vindo, Luiz Felipe Ribeiro e Carlos Alberto Atuí, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu não tenho dúvida de que vocês, nessa noite, vão trazer uma grande contribuição para essa live, muito conteúdo, muita coisa bacana. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a melhor maneira de nós começarmos esse bate-papo seria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, para quem não conhece vocês ainda,
profissionalmente, não conhece vocês pessoalmente. Vocês vão se apresentar e a gente vai, então, começar o nosso bate-papo, o nosso esquenta aqui. A gente vai esquentar cada vez mais até o término dessa transmissão. Estou começando aí com a Tui. A Tui, você quer se apresentar para quem não te conhece, apesar que você é um profissional muito conhecido no mercado? Estou começando por você. Obrigado, Newton. Bom, eu acho que o assunto não vai esquentar, né? Vai ferver. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Bom, meu nome é Carlos Alberto Atuí, eu sou um profissional de 30 anos na indústria farmacêutica, tá? Passei dentro de funções na indústria farmacêutica como propagandista por 5, 6 anos, depois com 10 anos como consultor, e os últimos 15 anos em cargos gerenciais, tá? Atuei na Schering Belimed. Vamos fazer agora uma recapitulada bem rápida aí. Schering Belimed, tive uma passagem também pela Rodia, depois pela Sandoz, que virou Novartis, Janssen e Iribis, a minha última empresa, tá? E é isso aí, beleza? Beleza, foi rapidinho. Agora vamos para o Felipe. Gente, boa noite. Nilton, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar podendo participar do seu projeto. Então, eu também tenho mais ou menos mais de 25 anos também de carreira na Pharma, né, ocupando também desde posições, né, de propagandista como de gestão. Também trabalhei em grandes laboratórios nacionais, tá? E a gente tem aí uma oportunidade de poder dividir um pouco nossa experiência e nossa vivência nesse mercado, justamente nesse momento aí que o seu tema é bem interessante, a gente possa contribuir com a audiência. Muito obrigado, Felipe. E o Arley, para apresentar também. Oi, Nilton. Boa noite, Nilton. Boa noite, Atuí. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um privilégio estar aqui com vocês e falar desse tema tão relevante, né? 50 a mais. Eu sou farmacêutico de formação, sou formado pela Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e eu sou carioca, né? Sou de Niterói, moro em São Paulo há mais de 30 anos e vim para cá transferido pela empresa que eu trabalhava na ocasião, que era a Rodia. Então, trabalhei na Rodia, trabalhei depois na Eurofarma, tive uma grande experiência fazendo startup da Torrent, e depois passei pela Nova Química, e a última empresa que eu passei foi a Laboratórios Baldade, né? E é um prazer estar aqui e espero contribuir com esse bate-papo aqui com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado a todos pela autoapresentação. Agora nós já nos conhecemos um pouquinho de nada, né? Porque são tantos anos. A gente, no nosso esquenta aqui, na nossa preparação, a gente brincou que somando nós 4 aqui dá mais de 200 anos. Então a gente está bem tranquilo aqui com essa questão. Muita experiência, muito conhecimento de todo mundo para compartilhar com vocês. Eu acho que essa conversa não vai terminar hoje. Nós não temos tanto tempo, seria uma conversa muito longa, mas a gente vai tentar focar aqui no tema que interessa. Então, vamos lá, direto ao ponto, né? Queria dividir com vocês aqui da audiência e vocês, meus convidados, que vocês refletissem, e principalmente quem está assistindo, quem contrata, né? Quem recrutadores que vão estar assistindo essa live depois, ou agora, ou gestores, né? Quero trazer aqui 5 pontos para que vocês reflitam, que são o seguinte, né? Só para refletir sobre a perspectiva de quem tem 50 anos de experiência no mercado farmacêutico. Primeiro ponto, experiência. Funcionários com mais de 50 anos trazem uma bagagem que pode acrescentar muito às equipes. Esse é o primeiro ponto, para vocês considerarem. Segundo ponto, responsabilidade. Um profissional com mais de 50 anos não trabalha com a impulsividade de um profissional de 20 anos. É para se considerar. Tá? Terceiro ponto, formação. Um aspecto fundamental que diferencia funcionários mais velhos de uma nova geração é a formação, mas não apenas a acadêmica, tá bom? Quarto ponto, para considerar, dedicação. As motivações para o trabalho são diferentes para os funcionários com mais de 50 anos. Pensem nisso. Motivações diferentes para pessoas com mais de 50 anos. Nós vamos discutir um pouco isso aí. E o quinto ponto, que é importante para considerações iniciais, é a liderança. A liderança é uma característica que pode ser desenvolvida em qualquer indivíduo, independente da idade. Mas nos profissionais com mais de 50 anos, essa costuma ser uma marca frequente, tá bom?
Então é isso. Para iniciar o nosso bate-papo agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte, começando aí com o Atuí. Atuí, eu falei sobre 5 pontos para vocês agora. Isso. Vocês percebem, existem mais alguns outros pontos que você consideraria importante para quem está pensando em contratar profissionais acima de 50 anos? Que contribuição a mais você traz para um profissional, vindo de um profissional experiente como você, acima de 50 anos, que eu não considerei nesses 5 pontos aqui? Vamos lá, Newton. Em primeiro lugar, agradecer a todos aí pelo convite, pela oportunidade de a gente estar podendo bater um papo de um tema tão complexo como esse, né? Eu encaro a questão dos 50 a mais da mesma forma como a gente vê hoje a questão da diversidade sexual e da diversidade também racial. Então, eu acho que, colocando numa escala de, hoje, pelo que a mídia fala, né, de 1 a 3, eu acho que a escala dos 50 a mais, eu acho que está entre a terceira e a segunda aí, nessa questão, nesse ponto. Olhando por esse aspecto, eu acho que tem respondendo a sua pergunta, obviamente, acho que o ponto principal é a maturidade, né? A maturidade, eu acho, assim, a gente quando trabalha dentro de um segmento da indústria, o que a gente vai gerar para essas pessoas? Vai gerar uma gestão, por exemplo, né? E eu acho que busca, assim, uma liderança mostrando para as pessoas como trabalhar. Mas eu vou fazer uma parte aí, porque tem uma história de vida minha que eu acho que é muito importante colocar aí. Sim. Quando eu entrei na indústria farmacêutica com 20 anos, isso daí há 30 anos atrás, todo mundo falava o seguinte, faz a tua vida rapidão, porque dos 40 você não passa. Eu acho que o Arley e o Felipe passaram por isso, né? Que quer dizer, o 40 era o teu ponto final, era o teu finalmente. Depois dos 40 você não arruma mais emprego, aquela coisa toda. Então hoje nós estamos acima dos 50 ou nos 50, eu acho que nós estamos vivendo já uma mudança de processo dentro das empresas. Mas ainda, na minha opinião, não o ideal. Eu acho que precisa de mais. Isso daí a gente vai conversar durante o nosso bate-papo aqui. Maravilha. Eu acho que vale a pena também reforçar um ponto. Essa conversa que nós vamos ter hoje, ela serve para os 50 a mais e para os 50 a menos. Porque, como eu falei aqui, eu enxergava o fim da linha nos 40. Hoje, esse pessoal que está nos escutando enxergam, de repente, o fim da linha após os 50. E eu acho que não é bem por aí. Porque as coisas vão evoluindo de uma tal forma e elas vão mudando e vão tomando um corpo que a coisa muda muito. Então, eu acho que hoje, para você contratar um profissional de 50 a mais, você precisa buscar o que nele? Voltando, maturidade, gestão, por exemplo, tá? Que é a liderança pelo exemplo, equilíbrio nas decisões, maior poder de decisão, ser mais assertivo, ter um pensamento analítico e uma forma de atuar também analítica, né? E o principal, ser muito resiliente. Ser um mentor para essas pessoas, que essas pessoas olhem para você, que você seja um mentor para elas, tá? E uma coisa que eu acho que agora é polêmico, eu já vou soltar bomba pro seu Arley e pro seu Felipe aí. O que a gente vê muito hoje na mídia, na mídia, na web, né? Que diz o seguinte, o profissional de 50 é um profissional muito caro, custa muito caro. Não custa caro. Porque eu já trabalhei em funções de regional e aí vai, e eu comecei em empresas ganhando o share da empresa. Então, assim, não tem essa história de você ser caro ou barato. Você acompanha o ritmo da história, entendeu? Agora, você vê publicações aí que acontece assim, mas hoje eu vou contratar um cara que conhece tudo e ele vai querer tudo. Não é bem assim. A gente vai trabalhar dentro de um share e a empresa vai nos oferecer, entendeu? Então, agora eu passo a bola para os meus queridos amigos, o Arley e Felipe. Vai lá, Felipe. Tocam aí. Não estamos te ouvindo, Felipe. Tem que ativar o som.
Desculpa. Aí vai. Tá, desculpa. Ô, Atuí, cara, você bateu a carteira acho que de todo mundo, cara. Não era essa a intenção. Eu acho que você elencou aí justamente os bons princípios aí, ou então mesmo até as características dessa nossa live, né, dos 50 a mais, porque é justamente isso, quando você pensa em contratar uma pessoa de mais sênior, você pensa em resolução de problema com rapidez. Você quer entregar a bola para o cara que ele já faça o gol, já entre jogando. Então, essa é uma das grandes características em relação a todos esses tópicos que o Newton colocou no início, os 5 tópicos que ele botou, maturidade, resolução. É isso mesmo que quando se contrata um 50 a mais, ele vai encontrar. Né? A pessoa que fala, bicho, aqui, ó, a bola está contigo e você não precisa ficar de muito ligação, muita coisa, você se vira. Então, você tem essa, vamos dizer assim, essa autonomia, né, que você pode proporcionar para o mercado, sem precisar ficar demandando algumas vamos dizer assim, treinamentos, vamos dizer assim, né, mas você já está com a pessoa, aparentemente já, falei, bom, o cara sabe o que fazer, deixa a bola com ele, que ele vai entregar o resultado. Uma boa experiência foi quando eu tive a minha primeira transição de empresa, não de carreira, e justamente eu tive esse feedback, né? Falei, ó, se você colocar o cara lá, ele já vai te entregar o que você precisa. Deixa com ele que ele resolve. E foi o que aconteceu. Eu assumi a posição e saí depois da empresa para subir um outro cargo de gerencial, né? Com o primeiro lugar Brasil e ganhando prêmio e tudo. Então, quer dizer, é isso que o mercado espera, né? E que realmente o perfil de um 50 a mais, né? E não quer dizer que é o de 50 a mais. Tem gente aí com 30 menos, vamos dizer assim, também com a mesma pegada. Mas o de 50 a mais já vem com uma certa experiência, né? E alguns atalhos que já podem fazer essa diferença. Muito bom, muito obrigado. Wally, como é que você complementa? Sobrou alguma coisa para você falar aí? Rapaz, não sobrou muita coisa, não. Mas eu vou tentar trazer para uma experiência que eu vivi, eu junto com alguns colegas, alguns profissionais, quando nós fizemos startup da Torrent, né? Acho que tem até colegas da época da Torrent que estão assistindo aqui. E nós, por determinação, né, da própria empresa, a gente definiu que deveria contratar profissionais com maturidade. E fomos buscar no mercado profissionais com maturidade, profissionais mais maduros, que tivessem condição de fazer a coisa acontecer, como o próprio Felipe comentou, de forma mais rápida, né? Que tivesse mais responsabilidade, que tivesse mais assim, contribuição para a empresa, contribuição para o negócio. E fomos buscar profissionais e a média de idade dos profissionais que foram contratados era acima de 40 anos, estava na faixa de 44, 45 anos de idade. Tinha profissionais que já estavam até aposentados, mas que tinham uma presença no setor, que trabalharam no passado, que nós fomos buscar. E eles até acharam que era brincadeira. Vocês estão brincando? Não, é verdade, nós queremos com você, porque você, no setor que você conhece, onde você já trabalhou vários anos, você vai fazer a coisa acontecer de forma mais rápida. E nós precisamos que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Uhum. O que nós percebemos, Nilton e colegas, nesse período do startup dessa empresa? Nós percebemos que esses profissionais, eles estavam mais preparados para cooperar, para tornar o ambiente da empresa mais leve, um ambiente melhor, mais agradável e, sobretudo, mais positivo para conseguir os resultados. A postura profissional desses profissionais contratados e o respeito que eles tinham frente à classe médica era uma coisa fantástica, né? Eles chegavam a falar para os profissionais médicos assim, olha, eu estou aqui porque eu acredito. E se você me conhece, acredite em mim que nós vamos fazer essa empresa uma grande empresa. E foi o que aconteceu. Então, quer dizer, a postura profissional, a possibilidade, a característica de até administrar conflitos com mais clareza, com mais vivência, com mais experiência, torna a relação
desses profissionais com a empresa e entre eles mesmo muito mais salutar. Quer dizer, o envolvimento da equipe é muito mais saudável e os resultados acontecem de forma mais leve, mais agradável. O ambiente empresarial fica cada vez mais gostoso de se trabalhar e o resultado acontece. Então, como não deixaram quase nada para eu falar, trazendo para essa experiência, foi uma coisa muito positiva. Tudo que aconteceu naquela ocasião foi muito positivo e eu acredito que até hoje a empresa mantém essa postura de um grupo de pessoas com um nível de idade maior, com maturidade maior, com experiência maior. Maravilha. Vamos dar sequência aqui, né? A gente tem tantos assuntos para discutir aqui hoje, o tempo vai passando, o nosso reloginho vai comendo. Uma das causas mais frequentes, uma pergunta para vocês, de reclamações entre profissionais com mais de 50 anos, é a dificuldade em lidar, é o que dizem, né? É lidar com a tecnologia. De fato, a tecnologia está presente na maioria das profissões, inclusive na indústria farmacêutica, claro, profissões da atualidade. Disso não tem como fugir. Como vocês, acima de 50 anos, estão lidando com essa questão da tecnologia que não para de alterar? Como é que vocês estão lidando com isso e estão se mantendo atualizados? Felipe. Então, tá me ouvindo? Tá, legal. Ô Nilton, a tecnologia hoje ela está no dia a dia da gente, não tem jeito, ela não tem como desassociar hoje um profissional em qual faixa que ele esteja no seu momento da tecnologia. Um exemplo é justamente isso que a gente está fazendo hoje. Né? Não existia essa questão de lives, de talk shows online, as visitas hoje, na época da pandemia, foram todas direcionadas para as visitas remotas e tiveram que realmente se adequar. Então, assim, está sendo uma coisa bem natural, lógico, porque você tem que se adaptar a esses novos momentos e essas novas fases. Então, não só em termos de tecnologia, quando a gente fala tecnologias que a gente tem acesso à informação, tá? Não só de app, mas também de tecnologias das próprias práticas de hoje de produção de medicamentos. Então, isso tudo é uma coisa que realmente a gente tem que estar sempre atualizado para não ficar vamos dizer assim, um pouco perdido no assunto, tá? E às vezes até mesmo a questão da tecnologia que os próprios fornecedores podem fornecer e que a gente precisa estar inteirado para quando tiver justamente essa oportunidade, você pelo menos não ficar totalmente perdido. Como que eu tenho feito para minha experiência própria, né? Eu tenho participado muito dessas questões, dessas lives, eu tenho tentado praticar essa interação online, tá? Que é uma forma de lidar com essa tecnologia. Leitura, isso é fundamental, em qualquer fase, não só para você estar inteirado no fato de tecnologia, mas também em fatos de própria procedimentos, processos, inovações, né? Uma das tecnologias que a gente até já debateu sobre isso são as tecnologias do marketing digital. Isso é uma tecnologia, parece que não, mas o marketing 4.0, ele mudou um pouco a cara do marketing, e esse é o marketing digital. Você tem que aprender a mexer com tecnologias, e aí você fala de tecnologias de pesquisa, de palavras-chave, isso tudo está envolvido, e isso é interessante. Então, a gente tem que estar sempre antenado em relação a isso. Muito bom. Quem complementa? Posso? Vai lá, Vale. Vamos lá. Tem coisa que não tem como fugir, né, Felipe? Essa é uma grande realidade. E eu lembro que quando eu comecei a mexer com esse negócio de tecnologia, eu me apoiei em quem estava do meu lado que pudesse me ajudar mais. Quer dizer, nós, 50 a mais, nós somos pais de uma geração, geração Y, que nasceu, viveu e se criou na tecnologia. Quer dizer, se criou dentro da internet, se criou dentro da tecnologia. Eu lembro que certa vez eu entrei num quarto do meu filho, ele estava com um headphone, estava ouvindo música, com o computador ligado, notebook ligado e a televisão ligada. Eu falei para ele, o que você está fazendo? Você não tem prova? Não, eu estou estudando. Quer dizer, aquela geração, essa geração consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É uma mudança muito rápida de uma geração da gente para os nossos filhos.
E a gente tem que acompanhar, tem que estar atento a tudo isso que acontece. O que eu fiz, o que eu faço, né? Eu me junto a esse povo mais novo, que consegue passar para a gente tanta sabedoria nesse lado, nesse aspecto relacionado à tecnologia, né? E eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante, assim, não existe esse negócio de estar velho. Na minha opinião, eu vi isso uma vez numa palestra, que velho é quem deixa de estudar, quem deixa de aprender. Esse é velho. E eu, sem medo de errar, viu, Newton? Está cheio de velho aí nas empresas com 25 anos, 30 anos de idade. Não duvido. Está cheio de jovens de 60 anos de idade. 50, sem disposição. Então, velho, aí esse é velho. Se parou, se não quer mais, parou no tempo, não quer mais saber de nada, esse é velho. Esse não tem jeito, vai ficar defasado, vai ficar jogado para o lado e não vai ter retorno, vai ficar afastado do mercado, né? Então, eu acho que não tem como fugir. Perfeito. É o chamado analfabeto digital, né? Total. Total. E tem muitos, tá? Tem muitos. Brigam com a tecnologia. Você eu acho que sobrou bastante coisa legal aqui para gente poder estar conversando nesse momento. Uma delas, vamos trazer para o nosso mundo agora como as coisas acontecem, né? Eu acho assim, tenho certeza que hoje a gente precisa muito do jovem também do nosso lado. Então, aonde eu quero chegar? Vou levantar mais um ponto polêmico aqui. Não adianta falar assim, vamos ter só jovens ou vamos ter mais maduros. Não, eu acho que tem que ter o junto e misturado. É o junto e misturado que faz o legal acontecer. É o que entrega o melhor resultado, que traz o melhor ambiente e que traz o que a empresa precisa. Pegando o que o Felipe falou e o que o Arlio falou, eu também faço isso, eu aprendi a fazer isso. Hoje eu vou ver um filme à noite, filme meio polêmico, caso real. Eu tô vendo o filme, boto fone de ouvido, tô lendo e tô vendo ali na internet a história do filme, quem que é o cara, para mim poder entender melhor o filme e interagir melhor. Isso daí é uma coisa que eu aprendi. Qual o problema disso, de a gente... eu acho que não tem idade. A verdade é essa, para o aprendizado não tem idade. Muito bem colocado pelo Arley, a gente pega pessoas de 20 anos, às vezes velhas, que não querem nada com nada. E não é questão do velho na aparência, na vestimenta, é na postura mental. Perfeito. Isso que é o pior, né? A postura de atitude. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa visão um pouco mais sem RG e sem DNA, que é data de nascimento antiga. A gente precisa mudar um pouco esse mindset. Já estou dando uns pitacos aqui, porque no final eu vou apertar. Vai carcar, né? Vou carcar. A gente tem que, na verdade, é isso mesmo. A gente tem que deixar aqui umas mensagens para quem está assistindo. Isso aí, cara. Eu espero que esse material vai ficar disponível para quem está assistindo agora, só para lembrar que está sendo gravado. E a partir de amanhã a gente disponibiliza no YouTube do About Me, eu compartilho nas redes sociais. Então, se algum colega perdeu, vai ter a oportunidade de assistir 10 vezes e compartilhar, porque o conteúdo de hoje é muito rico e é muito importante para todos nós, especialmente para contratantes. Mas vamos seguir aqui. Outro ponto que podem colocar bloqueio, né? Eu pergunto para vocês aí, é o seguinte, dizem as lendas, que um dos fatores que pesa contra a contratação de um profissional acima de 50 é a condição física, olha só, e de saúde. Aí eu pergunto para vocês três, quais os cuidados que vocês passaram a ter, que não tinham antes? É claro que nós vamos envelhecendo, temos que ter novos cuidados, mas acredito que vocês estão aí dispostos, disponíveis para trabalhar, prontos para empreender, e nem todo mundo, mas vocês estão cuidando da saúde como todo mundo deveria cuidar. Mas que cuidados que vocês passaram a ter quando atingiram os 50 anos para continuarem produzindo por mais 20, 30 anos pela frente? Começando pelo Arley. Rapaz, hoje quando a gente fala de doenças, né, ou dentro da área que a gente atua, né, que é a área, que é a medicina, né, a área aí que a gente está bem ligado, as doenças elas são multifatoriais e os tratamentos também são multifatoriais, né? Então, a gente imagina assim, um tratamento hoje de uma hipertensão ou de uma dislipidemia,
O médico recomenda, antes de entrar até com a medicação, você tem que fazer exercício físico, você tem que controlar a sua alimentação e depois entrar com a medicação, ou fazer um conjunto, mas não dá hoje, quer dizer, diferente do que era no passado, não dá hoje para viver sem você ter uma preocupação muito maior com o seu estado de saúde, né? E para isso, né, ser controlado, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que zelar pela sua parte física, né, pela sua estrutura física, né, saúde física mesmo, né, quer seja caminhando, quer seja fazendo uma atividade física, e, sobretudo, depois, se isso não resultar, entrar na medicação, né, no medicamento mesmo. Mas são coisas multifatoriais, tem que cuidar de todos os aspectos. Então, uma boa alimentação, uma boa atividade física, isso contribui bastante para a pessoa estar em atividade nos 50 mais aí. Maravilha. Felipe, complementando. Não, perfeito. Eu acho que tanto a saúde física quanto a saúde mental, nesse momento, principalmente nesse momento nós passamos de pandemia, imagina como que muitas cabeças devem ter ficado, né, desorientadas, e em termos de compreensão do que poderia acontecer, de certezas, é fundamental que a mente também esteja bastante alinhada para que a coisa não fuja do normal. Então, assim, foi o que o Arley falou. Eu acho que uma preparação física, uma rotina, né, de exercícios físicos é interessante, uma rotina de leitura para poder justamente manter a mente ocupada, uma boa alimentação, evitar essas questões de tabagismo, né, álcool em excesso. Não vou dizer que não vou falar para não parar de beber, porque aí eu vou estar sendo, né? Aí não dá, né? Tem que tomar não, tem que ter seu momento de relax, né? Numa sexta-feira, né? Tem que ter esse momento no final do dia, mas realmente nada de abusos, né? Lógico que a prática de exercício físico, você acaba justamente trabalhando todo o seu organismo, né? A mente e o corpo. Então não muda muito o que o Arley falou, concordo com ele e corroboro. Maravilha. Atuí, o que você tem feito, Atuí? Eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, o Arley colocou uma questão lá atrás, que eu acho que é muito importante, né? Tocou muito eu. A questão dos 20, né? Tem muitas pessoas que com 20 anos têm uma mente velha e não é um corpo velho, mas uma formatação de vida velha. Eu acho assim, e também conheço pessoas que estão com a minha idade, que chegaram para mim batendo papo aí, trocando ideia. Eu já parei, estou com 50, deu, valeu, obrigado. Eu acho que isso que é o legal, né? As pessoas saberem o seu tempo de parar. Eu, por exemplo, não vejo, não enxergo isso em mim. Eu estou com muito gás, muita energia, cabeça muito boa, saúde muito boa, e vou em frente. E conheço pessoas que também estavam com a saúde, cabeça muito boa, mas por uma resolução dela, resolveram parar. Entende? Então, assim, eu acho que isso daí é uma questão muito pessoal, é um ponto muito de cada um, que a pessoa vai saber o seu tempo de chegar nos seus finalmente. Entende? Pode falar, Felipe. Você falou uma coisa muito interessante, Atuí. Eu tenho um medo muito grande, sabe de quê? De ser um velho chato. Porque é a realidade. Você acaba se pegando em coisas pequenas que, bicho, antes você não dava importância e você começa a se tornar chato, um velho chato. Então, essa questão de você se preparar, de você estar sempre nativa, seja fazendo uma atividade física, seja fazendo uma atividade laboral, em qualquer momento, a gente acaba deixando essa rabugice, né? Para se preocupar com coisas que realmente vale a pena se preocupar, e não com besteiras. Então eu tenho essa preocupação de não ser um velho chato. Maravilha. Muito bom. Bem colocado. Não seremos velhos chatos, seremos velhos ativos e produtivos, tá bom? Vamos falar um pouco, nós já falamos aqui da nossa preparação,
nas nossas capacidades, na de vocês, na nossa também, que eu me incluo nesse grupo aqui. Já falamos que não temos problemas com tecnologia, já falamos que não temos problemas com saúde. Vamos começar a falar de mercado de trabalho, que é o foco um pouco de quem está assistindo, como é que a gente está lidando com a questão do mercado de trabalho, né? Então, eu pergunto para vocês, para quem está em transição, para quem vai entrar em transição a partir de 50 anos, é uma realidade, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Aí eu trago o tema aqui do networking, para a gente bater um papo um pouquinho sobre networking. Eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acreditam que cultivar o networking, para quem está em transição acima de 50 anos, pode fazer a diferença, conhecendo novas pessoas, novos contatos, coisas que não fazíamos no passado por estarmos muito ocupados com nossas atividades profissionais? E também, vocês acreditam que muitas oportunidades surgem através do networking, oportunidades que não são até divulgadas nos meios de divulgação de vagas? Como é que vocês estão fazendo com a relação do networking, começando aí com a TUI? Olha, eu tenho algumas experiências interessantes, porque, na verdade, eu nunca deixei de manter minha rede de contatos ativa, nem quando eu estava trabalhando, e nem agora, que nesse período sabático forçado por causa de uma pandemia no meio, né? Que é um momento de a gente repensar muita coisa e rever muita coisa. Então, assim, eu percebi, sim, com muita sinceridade falando, que as pessoas novas, os novos contatos aí que eu tenho feito nos últimos 2, 3 anos para cá, eles têm sido talvez mais saudáveis, mais bacanas do que os contatos antigos. Aí também não posso dizer o porquê disso, porque eu também não sei, não fiz uma leitura e também não busquei fazer uma leitura disso. Mas assim, eu vejo que as pessoas mais novas, que se aproximam de mim, buscam entender melhor o conteúdo do mercado, que a gente atua, como faz, como deixa de fazer, o que é o melhor, o que não é. Eu estou percebendo que eu estou... A palavra não seria me dando melhor, mas estou me interagindo melhor com essas pessoas, entendeu? Com as pessoas mais antigas. E eu gosto muito dessa mistura. O junto e misturado, para mim, é uma coisa muito legal. Eu acho que não tem essa história de velho novo, novo velho. Entendeu? Tá todo mundo junto no mesmo barco. O importante é que todo mundo esteja afim de fazer a mesma coisa e chegar a algum ideal. Eu acho que é por aí que eu continuo o meu racional de network. E não ser uma coisa forçada, entendeu? Ligar pro Newton hoje, porque eu tô aí. Não é assim. A gente tem que se falar numa constância. Se manter um relacionamento vivo. E às vezes, mesmo se mantendo um relacionamento vivo, algumas pessoas acabam te matando também. Até aí, beleza. Me matou, tá tudo certo, vamos em frente, porque vem novas vidas por aí. Exatamente. Eu sempre acredito na jovialidade e nas novas pessoas. Eu curto muito o novo. Isso é uma coisa que eu acho que é o que a gente tem que ter em mente o tempo todo. É curtir o novo, aprender sempre e se olhar sempre como um eterno aprendiz. Obrigado, Atuê. Warley, você pode complementar? Posso sim. Cultivar network, eu diria que é fundamental. É o caminho, né? Quer dizer, como as coisas vão evoluindo com o tempo, né? Assim como a tecnologia, as coisas vão evoluindo com o tempo. No passado, né, quer dizer, um representante, quando deixava uma empresa e queria se recolocar, ele ia no ponto de encontro, né? E lá ele fazia o network dele lá, né? Fazia contato com os GDs, amigo dele, representantes amigos dele lá, e comunicava que tinha deixado a empresa, estava buscando recolocação. Hoje, antes de qualquer atividade, qualquer iniciativa, ele vai buscar o network através do LinkedIn, através das redes sociais, não tem como fugir, né? O network é uma estratégia, eu diria, extremamente inteligente, que possibilita construir e manter relações, né? Então, você constrói e mantém relações através desse network. E muitas posições não há mais divulgadas, as posições não são mais divulgadas como era no passado em jornais ou coisa parecida, né? Hoje você sabe, quando até uma posição é divulgada,
ela já está sendo trabalhada há alguns anos, alguns meses, alguns dias, sei lá. E quando você tem acesso a essa informação por uma mídia, você chegou atrasado, essa posição já está sendo trabalhada. Então, através das redes sociais atualizadas do network, você consegue saber, ter essa informação antes mesmo dela ser divulgada numa mídia, por exemplo, né? E disso tudo aí é manter contato, manter ativa a sua rede de relacionamento e também, hoje, LinkedIn é fundamental para que essas informações aconteçam e você tenha acesso antes e mais rápido de qualquer concorrente seu, vamos falar assim, né? Muito bom. Felipe. Eu acho que o Arli e o Atui falaram bem dentro sobre a questão do network, é isso mesmo, é uma ferramenta que realmente tem que ser feita já no início, né? Aquele network, você vai criando à medida que você vai se desenvolvendo, tá? E voltando um pouquinho ao ponto da tecnologia, né? Que o Arli acabou de comentar, que antes a gente ia para o ponto de encontro para fazer o network, almoçava com os colegas. Aí depois, hoje, você se vê o ponto de encontro onde? Numa rede social chamada LinkedIn e nos grupos de WhatsApp, onde você está ali também fazendo interação com as pessoas do seu meio, né? Isso é uma coisa cíclica e funciona, né? E a partir dali você consegue saber de muitas informações do mercado, oportunidades, né? Dicas de curso, lives como essa, que as coisas vão acontecendo, e é o seu network que vai te municiando. Tá? Exatamente. Não é tão. Parece ser fácil fazer network. Também parece. Eu até conversei com o Newton. Eu acho que esse assunto é um assunto para uma outra live, né? Porque é um assunto bastante amplo. Mas é uma ferramenta, sim, que tem que ser cultivada e tem que ser praticada. Pode falar, Tui. Eu acho que o network é uma palavra um pouco complicada. A gente só tem que tomar cuidado para não forçar a barra. É minha opinião, tá? Para não ser uma coisa muito forçada. Quer dizer, eu vou procurar o Newton na hora de passar o chapéu. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu estou usando como exemplo. Por isso que eu comentei que network não é fácil. Exatamente. Né? Eu quis complementar por isso. Porque você tem que saber o time. O time, exatamente. E a dose certa do processo. Eu acho que tem uma ideia aí da gente estar fazendo no futuro aí uma live só sobre técnicas profissionais de networking, né? A gente pode discutir um pouquinho isso aí, acho que vai ser bastante produtivo para muitas pessoas. Olha, Newton, eu já te adianto que faça isso, porque eu acho que isso precisa. Eu tenho muitos exemplos de networks bons e networks ruins, bons exemplos e maus exemplos. Maravilha. Então, até para quem está assistindo, né, essa relação nossa aqui, profissional, a gente não se conhece. Eu não conheço esses 3 colegas pessoalmente. Mas é fruto de uma relação de networking, de estar vendo, acompanhando movimentações que eles fazem nas redes sociais, eu vejo que um faz, outro faz, por que não esse? E já é a segunda, um segundo trabalho em conjunto que estamos fazendo aqui, fruto de uma parceria, né, que pode estar gerando outras oportunidades para todos nós aqui. Então, eles estão aqui, não estão aqui por acaso, estão aqui pelas suas posturas, né, pelos seus conhecimentos, pela maneira como chegaram. O Felipe foi uma pessoa que chegou para mim com muito tato, muito delicado, no LinkedIn, se aproximou, né? Não foi na primeira vez, depois nem na segunda, tá aí, né? Uma hora as coisas vão acontecendo e abrem as portas. Então, de fato, o networking é uma coisa super importante para quem está acima de 50 anos procurem as pessoas certas, mas hoje a gente não vai discutir as técnicas, mas tem técnicas muito importantes para se praticar network, isso é importante. Uma outra pergunta para vocês, meus amigos. Sinceramente, esse assunto aí dá uma noite, hein? Dá uma noite inteira. Dá uma noite inteira. Uma outra pergunta para vocês aqui ainda no aspecto profissional, né? A gente que chega aos 50 anos pode falar, poxa, já sei de tudo, já fiz de tudo, já estou preparado. Mas aconteceu de você perder seu emprego por alguma razão, N razões acontecem, reestruturações, nem sempre são responsabilidades nossas, algumas vezes sim, mas não importa o que aconteceu, você está disponível no mercado, e aí você fala, eu não quero saber de ajuda, eu sei me virar, eu sei fazer meu currículo, eu sei fazer entrevista, eu não preciso de apoio de ninguém, não preciso de orientação. É assim mesmo? Ou vocês acham que, opa, peraí, deixa eu conversar com algum especialista, deixa eu ver como é que a coisa está acontecendo. Como é que vocês se encontraram nesse momento
pessoalmente vocês se acharam autossuficientes? Ou vocês falam, poxa, deixa eu ver o que está rolando no mercado para ver se eu preciso de alguma orientação nesse meu momento profissional? Começando aí com o Felipe. Bom, ô Newton, é uma coisa muito interessante isso, né? Porque uma hora você está do lado de cá do processo, outra hora você está do lado de lá do processo. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente se vê numa situação em que a gente está destreinado. Porque às vezes você não costuma passar isso pelo tempo todo. O profissional, às vezes, ele está com muitos anos ali, né? Eu brinco de imobilizado, né? Que ele está no mercado, está trabalhando e tudo, enquanto ele não está precisando disso. Numa certa hora, o profissional ele vai se ver num momento em que ele vai parar e falar, e agora? O que eu faço? Então ele está destreinado para poder fazer uma entrevista, para poder montar um novo currículo, porque ele não tinha ele não acontecia isso com ele o tempo todo, né? E eu vejo isso como fundamental, assim, quando eu falo fundamental, como com bons olhos, que o profissional olhe, tá, para essas questões de outplacement, de revisão de currículo, ajuda de um mentor, tá, para poder voltar justamente até mesmo o seu posicionamento novamente. Porque se perde muito dessas questões de posicionamento, de como que você é visto. Vocês me desculpem, porque live é isso mesmo, né? Eu tô com um bichinho aqui latindo aqui, eu acho que ele tá gostando do que eu tô falando, imagina, não. É isso. Então, assim, eu acho isso com bons olhos. Lógico, algumas vezes eu pedi apoio para uma consultora para analisar o meu currículo, né? Recentemente, uma conhecida nossa, Newton, me falou, Felipe, dá uma olhada no meu currículo, né? E isso foi muito interessante. Desculpa, gente. Isso foi muito interessante. Vem cá, vem dar tchau pra galera aqui, ó. Dá tchau pra galera. Sou eu que tô fazendo a bagunça, tá, gente? Então, essa questão é importante, sim, que o profissional busque essa ajuda, tá? De um outplacement, de uma análise de currículo, porque ele vai se ver em algum momento destreinado. E aí ele precisa de vamos dizer assim, de uma orientação, de um treinamento. Muito bem, muito bem. Quem complementa? Pode ser eu. O Felipe já matou bem a questão, né? A gente fica dentro de uma organização, o nosso mundo é essa organização, né? Essa empresa que a gente está servindo e entregando, né, nosso tempo, nossas mãos, nosso trabalho. Muita coisa que está acontecendo lá fora, a gente não está acompanhando como seria interessante ou como gostaríamos de acompanhar. No momento em que há essa reviravolta, né, na vida do profissional, que ele perde a estabilidade do emprego, ele tem que buscar em quem está atualizado, quem está atento, quem está vendo o que está acontecendo lá fora. Muitas vezes o seu currículo pronto, você acha que está ideal, que está 100%, mas na verdade não está. As coisas mudam, e mudam numa velocidade muito rápida. E se a gente ficar parado, às vezes 1 ano que a pessoa fica numa empresa, 1 ano, que é um tempo rápido, quando ela sai, muita coisa está diferente lá fora, né? Os recrutadores estão diferentes, as exigências estão diferentes, as habilidades necessárias, os soft skills já são diferentes para poder fazer uma contratação, e isso um recrutador, isso um headhunter, uma pessoa que pode desenhar um currículo com muito mais clareza, com muito mais foco, né, para que a pessoa seja recolocada, eu diria que é fundamental. Eu sou totalmente favorável a buscar um profissional para inicialmente redesenhar teu currículo. Depois fazer um treinamento de entrevista, se for o caso, dar dicas, orientações, enfim, fazer todo um coach, né, de entrevista, até para a pessoa ter facilidade, no momento, diante de uma entrevista, ter facilidade de fazer as suas colocações e ser recolocado, né? Eu sou favorável. Antes de passar a palavra para a Tui, o Ali comentou um negócio muito interessante.
Hoje em dia, você vê com a pandemia, e isso já vem de um tempo para cá, as entrevistas onde você tem que fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo para mandar, falando sobre um case ou falando sobre um lançamento de um produto. Sim. Então, isso é uma coisa que demanda treinamento e suporte. Não é simplesmente falei, pô, espera aí, como é que você vai ter que treinar, você tem que buscar alguém que fez, você vai ter que procurar uma ajuda de alguém que possa te orientar nisso para poder você fazer uma boa apresentação, né, e mandar as suas informações para os sites que hoje em dia solicitam isso. E está muito frequente, tá? Parece que não, mas está muito frequente. Você vai no LinkedIn, você olha, você vê muita gente falando sobre isso, né? Apesar de que existem as entrevistas às cegas, né? O que é entrevista cega? Eu quero saber o que você é, o que você, né, assim, em termos de características, né? Eu quero saber o que você é e não o que você tem, vamos dizer assim, né? Então, tem muito dessa questão até mesmo dessas técnicas de poder se vender melhor, né, e se posicionar melhor. Atuir. Vai lá, Atuir. Vocês acham que vocês gastaram a minha fala? Se enganaram? Não gastaram? Temos coisas para conversar. É o seguinte, essa história de currículo é um negócio muito interessante, porque a gente começou a aprender uma nova história nesse processo todo. Eu vou contar um negócio aqui, sim, logicamente, respeitando a ética profissional do mercado, né? Eu participei de um processo recentemente, que eu fiz uma entrevista por telefone. Sabe qual foi o resultado? Eu me arrebentei. Sabe por quê? Porque hoje eu me considero muito mais preparado para falar pelo vídeo. Olha que coisa interessante. Entendeu? Pegando o gancho do que vocês estão falando. Eu não sei mais falar por telefone. Não sei, eu estou com dificuldade. Porque, assim, quando você está fazendo um processo de entrevista, você também quer ler o teu entrevistador, quer ver a expressão corporal dele, o olhar, tudo isso. E outra, eu também fiz muitas entrevistas, né? Muitas pessoas passaram pelo meu banquinho, que eu entrevistei, que eu contratei, e aí foi. Então, a gente também aprende algumas técnicas. E hoje eu percebo que isso faz falta para mim. Quando pinta aqui uma oportunidade para fazer uma entrevista por telefone, eu falo, vai dar ruim. Infelizmente dá ruim. Dá ruim. Porque você vê que coisa. Agora eu vou voltar para o Newton, né? O Newton começou com uma fala que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante. Já fiz de tudo e sei de tudo. Esse daqui, na minha opinião, é o maior erro de qualquer profissional. Eu não vou falar da indústria farmacêutica. Eu vou falar do profissional do mundo corporativo. É minha opinião, tá? Eu sou muito crítico nas coisas, é meu jeito, e assim Deus vai me levar. Eu penso o seguinte, eu acho que todo dia a gente dorme muito inteligente, porque a gente aprende coisas pra caramba. E todo dia de manhã a gente acorda, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, a gente acorda burro, porque a gente não sabe de nada, a gente tem que aprender tudo de novo. Todo dia é um aprendizado, você vai conhecer novas pessoas, novas situações, e aí vai. E aí você acumula experiência com aprendizado e a coisa começa a andar. Então, assim, eu finalizo esse ponto com essa fala. Maravilha. Queria aproveitar esse tema aqui e pedir para o meu amigo do meu suporte aqui colocar uma mensagem aqui, o Williams. Isso aí. Quero aproveitar para fazer uma pequena propaganda para quem está assistindo aqui, não podia deixar de perder essa oportunidade importante. Eu faço alguns trabalhos de ajuda para profissionais do setor, para quem está buscando o seu sim, né? O seu venha, né? O seu aceite para o mercado. Então, a gente faz trabalhos aí para revisão de currículos, LinkedIn, tudo com foco no mercado farmacêutico. Temos técnicas muito avançadas para desenvolver currículos bem profissionais, serviços de preparação para entrevistas, treinamento de entrevistas de emprego para o mercado farmacêutico e também temos agora um serviço para avaliar suas competências comportamentais tão importantes, chamamos isso de soft skills para todas as posições. Então fica aqui a dica, vou passar aqui para vocês o link da nossa página que tem essas informações, quem quiser depois dar uma olhadinha, entre em contato comigo depois, eu vou ter o prazer de ajudar vocês nesse tema que é tão importante nos dias de hoje. Voltando à nossa conversa, obrigado, Williams. Quero perguntar para vocês o seguinte aqui, ó.
quem está nessa fase de transição, acima de 50 anos, pode eventualmente ter aí que lidar com uma questão chamada ansiedade, tá? Isso é normal do ser humano. Então, estou ansioso, o tempo está passando, as minhas possibilidades estão mais difíceis do que eu deveria estar. Nós estamos vivendo um momento da pandemia, então tudo um pouco mais complicado, né? Então, é possível que vocês, quem está nesse momento de transição, corra o risco de tomar aí alguma decisão errada e se arrepender depois pela ansiedade, né? Será que cabe aqui também uma questão da inteligência emocional, de refletir se não estou indo no caminho errado da minha escolha e falar, peraí, acho que ainda não é por aqui, não estou no desespero. Vocês passaram por isso, estão passando, compartilha um pouco com a gente o que acontece com um profissional que está em transição acima de 50 anos, começando com o Arley. Então, Nilton, tempo é uma variável muito cruel, né? E ela é diferente para cada pessoa, né? Na verdade, cada um tem a sua realidade e esse tempo pode influenciar muito para um, diferente para outro, né? Cuidar da ansiedade, eu diria que é fundamental. Talvez seja uma das grandes dicas que a gente tem que receber e que adotar, porque imagine que de uma hora para outra você é chamado para um processo seletivo, para um processo de entrevista, onde você tem que se apresentar diante do recrutador, do entrevistador, e você não ter esse controle emocional para, diante dele, passar todas as informações que você precisa passar, ou que você deveria passar, ou responder as questões, interagir como deveria fazer e ser aprovado no processo seletivo, né? A questão da inteligência emocional, né, ela foi muito divulgada, né, na década de 90 para cá, onde começaram a entender o seguinte, que não era só importante a pessoa ter inteligência, ter coeficiente intelectual, né, coeficiente de inteligência. Eu conheço tudo, eu vou lá, mando ver, arrebento e a vaga é minha. Começaram a perceber que muitas vezes a pessoa sabia tudo, mas não tinha aquele controle emocional para poder lidar com situações adversas, com situações críticas, diante de um certo conflito à frente de uma equipe. E aí começou a se desenvolver essa questão da inteligência emocional, né, do coeficiente emocional. Então, há de ter um equilíbrio muito forte para isso, né, um equilíbrio muito controlado para que a pessoa consiga ter o equilíbrio para que, diante do entrevistador, do recrutador, passar toda a parte sua que ele tem de conhecimento intelectual, vamos falar assim, né, ou das habilidades que a vaga está precisando. Ele pode ter tudo, mas se ele não conseguir passar, ele está queimado. Então, controlar a ansiedade é fundamental. Eu lembro quando eu tive um momento de transição de carreira, foi uma frase que eu vi, isso foi na década de 90, início da década de 90. Um grande amigo meu, um grande mentor que eu tive, ele falou assim: cuida da sua ansiedade, porque diante do entrevistador você tem que estar muito bem equilibrado para falar tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que ele precisa ouvir. Se você tiver sem equilíbrio emocional, você não vai conseguir falar nada, e o que você falar pode não ser bem aproveitado. Perfeito. Então, é fundamental, é mandatório cuidar dessa ansiedade para chegar diante do entrevistador e fazer as colocações, responder as perguntas com equilíbrio, sendo firme, sendo bastante direto, respondendo o que o entrevistador, o que a pessoa está querendo saber da sua pessoa, do seu profissional. Uhum. Quem complementa? Bom, a Tui, quer falar? Não, pode falar, Felipe, pode falar. A ansiedade assim, todo mundo é ansioso, né? Não tem jeito. Em alguns momentos você é mais, em outros momentos você está num estado normal de ansiedade, né?
O Arlen falou muito bem, isso, a ansiedade prejudica. É inegável que em alguns momentos isso pode acabar prejudicando o profissional. Não só um profissional que esteja em momento de transição, seja de carreira ou de empresa, ou também qualquer profissional que almeja, né, um crescimento, vamos dizer assim, que ele pode acabar sendo prejudicado por excesso de ansiedade. Né? Eu acho que nós conversamos lá no início do nosso bate-papo, que algumas técnicas para poder minimizar essa questão da ansiedade, e nós conversamos lá que está bem relacionado à questão da saúde, né? E algumas ferramentas que você pode utilizar para diminuir exercício físico, leitura e outras atividades que a gente pode fazer para poder minimizar isso. Agora, tem horas que, por mais que você tente fazer essas técnicas para diminuir, vai bater uma ansiedade sim, e eu não digo não só nesse momento de transição, mas em alguns momentos da vida pessoal da gente, tá? E eu confesso a vocês que tem momentos que não tem jeito, é entregar para a mão lá do Papai do Céu e não tem jeito, é ele mesmo que vai nos acalmar nesses momentos. E pode ter certeza que a coisa vai acalmar, tá? Pensar positivo é uma boa estratégia, tá? Pensar de que essas oportunidades, que nós estamos, isso é um momento que a gente está passando, o mundo está passando, é um momento, e que as oportunidades vão aparecer, porque a coisa não está, a ansiedade não está só nos 50 a mais, tá? A ansiedade hoje no mundo está aí nos 50 a menos, nos 30, está todo mundo no mesmo nível de ansiedade. Então, é um momento, né, a mensagem que eu passo agora desse módulo, desse bloco, Odilton, é um momento, vai passar, tá? Em breve as coisas vão começar a se encaixar. Esperamos. Atuí. Não, é que eu tô olhando os comentários aqui, aí escreveram aqui, tá ansioso, toma Pasalix, aí nos nego faz propaganda. Olha, é o seguinte, eu vou complementar o que vocês falaram aí, do meu jeito, a gente tem que buscar uma forma de pensamento, né? Eu acho que, por exemplo, você faz um churrasco no seu fim de semana em casa. Querendo ou não, você vai trazer um amigo, outro, e vai acabar conversando de negócio, de business, de sei lá mais o quê. Eu acho que você tem que tentar, no momento de controlar a sua ansiedade numa entrevista, trazer esse momento festa para um momento sério. Por quê? É uma brincadeira mental que a gente tem que fazer. Eu fiz um curso numa empresa que eu trabalhei, quando eu fui gerente de treinamento, ocupei essa brilhante posição por causa desse senhor aqui que está na minha frente, o senhor Arley, que me estimulou bastante também no passado, que ele foi um grande treinador também, e é um grande treinador. E aí eu percebi que a gente tem que trabalhar com jogadas mentais. A ansiedade, ela se controla, escrevam aí quem está assistindo. Jogadas mentais. Faz de conta que você está fazendo uma entrevista e batendo um papo com o cara. Às vezes eu converso com a minha esposa aqui em casa, e isso, coisas lá de trás, de outros processos que eu participei, até mesmo empregado, fui chamado para outras posições, eu falava, puxa vida, como é que eu fui tão mal nesse processo, sendo que eu converso tão bem com você numa pizza? Entenderam aonde eu quero chegar? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa jogada mental, tentar se incorporar naquele momento que você está fazendo a entrevista, deixar a coisa mais leve, porque você consegue falar melhor, você consegue se expressar melhor, você consegue passar aquilo que você quer. Hoje, por exemplo, eu também fiz um preparo aqui para conversar com vocês. Eu falei, eu estou indo para uma festa, encontrar com 4 amigos, 3 amigos. Vamos bater papo, trocar ideia. Esse é o meu sentimento. É jogar minha experiência para fora. E eu acho que quando a gente vai para a entrevista, a gente tem que ir com essa leveza. Porque a gente consegue passar o melhor da gente para as pessoas. É uma dica. Não sei se dá certo, se dá errado. Quando eu me empregar, eu aviso vocês. Tá bom. Beleza? Olha, maravilha. Muito obrigado a vocês 3 pelas respostas muito consistentes. A gente está correndo com o relógio aqui contra o nosso inimigo hoje, então eu vou dar uma acelerada aqui no nosso bate-papo aqui. Eu tenho algumas perguntas, eu vou juntar 2 em uma que vocês vão entender, que é o seguinte, vamos admitir aí que a gente nós estamos desempregados, né? E a gente pode estar entrando numa situação aí de
de preocupação, diria assim, né? Não desespero, preocupação. E aí a gente começa a falar, poxa, não está dando certo, eu estou buscando aquela posição, estou tentando, não consigo, né? O tempo está passando, o dinheiro está indo embora e não está legal, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar abraçar a primeira oportunidade que surgir na minha frente, que é fora do meu foco, para ver se eu consigo me manter ativo no mercado de trabalho, ganhando alguma coisa, estou me relacionando, para que esse trabalho que eu consegui, talvez não seja o emprego dos meus sonhos, mas um trabalho provisório, temporário, seja o que for, possa eventualmente me proporcionar amanhã redirecionar para aquilo que eu estava buscando no meu objetivo. Como é que vocês veem essa situação? E já emendando, caberia também pensar, acima dos 50 anos de idade, estar pronto para empreender, eventualmente, se vocês tiverem condição? Então vamos começar aí com o Felipe respondendo essa questão, 2 em 1 aí. Esse é um momento que todo profissional que se vê num momento de transição, e eu acho que é válido ser analisado isso sim, tá, Newton? Eu acho que você tiver a oportunidade de poder manter a sua mente ocupada, e isso ajuda muito no caso da ansiedade, em fazer um trabalho laboral, utilizando a sua expertise em alguma área para poder prestar um serviço para uma empresa, ou né, que seja temporário, ou que seja, é válido. Sim, vai que de repente você se encante, ou que de repente a coisa dê certo, e você acaba entrando no empreendedorismo, né? É interessante, eu acho que é uma alternativa, tá? Sim, que possa ser uma coisa viável depois, e justamente na questão do empreendedorismo. A questão do empreendedorismo, quando a gente fala do empreendedorismo e o intraempreendedorismo, né? Você fala do intraempreendedorismo, aquele que quer que você é empreendedor dentro da empresa que você trabalha, você tem uma visão maior, você tem uma visão de criatividade, você pode trazer projetos para desenvolvimento, mas você está empregado. Agora, será que você tem perfil para empreendedor, para poder justamente encaixar aquele seu perfil, para poder saber que a coisa não é fácil e deixar de ser, como se diz, né, pessoa física para ser pessoa jurídica? Né? Isso aí é um exercício que cada um tem que fazer para ver se ele se vê realmente nessa posição. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente quando eu falo não é fácil, é você se entender nisso. Porque às vezes você acha que você é um intraempreendedor, você vai ter visão, você vai ter criatividade e tal, e aí você tenta jogar isso para dentro de um negócio seu, né? Fora da empresa, e às vezes pode não ser o momento ideal. Mas a questão do empreendedorismo é mais uma análise de perfil de cada profissional em relação a isso. Tá? Muito bem. Atui, complementando, por favor. Olha, essa parte do empreendedorismo, eu acho que ela é uma coisa muito pessoal de cada um, tá? No meu caso, assim, é uma questão de educação e formação profissional de cada um. Né? Eu acho que o Felipe colocou muito bem as palavras dele. Mas, assim, para mim, por exemplo, não funciona. Não funciona, porque foi uma questão de formação profissional. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou em empresas, prestou serviço para outras pessoas. Não sei, a gente nunca pode falar dessa água eu não vou beber. Um dia você pode ter que beber. Entendeu? Mas eu acho que hoje, nesse momento, ainda não. Acho que ainda eu tenho oportunidade de agregar valor a alguma empresa. Perfeito. Talvez, quando eu chegar, que é aquilo que eu falei lá no começo, lá atrás, que eu definir o meu time, falar deu, como muitos amigos meus já falaram deu, né? Eu acho que aí tudo bem, aí eu posso começar a pensar mais nisso. Mas hoje, nesse momento, não estou pensando, não. Perfeito. Varia de pessoa para pessoa, né? Exatamente. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Warley, o que você tem a comentar sobre esse ponto? Eu acho que empreender é uma saída, sem dúvida, é uma saída, sobretudo porque o profissional 50 a mais, ele tem, além da maturidade, ele tem uma bagagem, ele tem uma quantidade de conhecimento muito rico, né? Quanta coisa ele foi acumulando desde o início da sua formação profissional até ele chegar nesse momento que ele está.
bastante coisa, muitos livros lidos, muitas aulas assistidas, muitos cursos, participado de vários cursos, muita conversa com amigos, trocando informações. Eu acho que é uma alternativa, assim, muito legal. Só que uma coisa é você sair de casa todos os dias para ir para o seu escritório, outra coisa é você, o seu escritório dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e outra coisa é você sair da sua casa para ir para o escritório, onde tudo ali depende de você, né? Uhum. O empreendedor, ele não é só colocar uma plaquinha na frente de uma sala e falar assim, aqui estou eu, estou funcionando, quem precisar, estou aqui. Não é assim que funciona, né? Ele tem que ter... atrás de tudo isso vem a questão da prospecção, tem que prospectar, tem que ir atrás dos clientes, tem que matar um leão por dia, mas além de matar o leão, você tem que enterrar esse leão, senão vai ficar um troço no meio do caminho que ninguém vai suportar. E vão culpar você por ter feito isso. Quer dizer, você, enquanto empreendedor, for culpado pela matança dos leões, pelo fedor na cidade, pelo cheiro na cidade, quer dizer, ninguém vai te procurar para mais nada. Então, entenda que, além de é uma alternativa pela grande bagagem que você tem, mas saiba que, caminhando paralela a tudo isso, você tem que prospectar, você tem que ter uma noção de liderança sobre o seu negócio muito, muito afiada, você tem que entender mais a questão sobre finanças, porque você vai gerir uma finança de uma empresa, não só a sua, mas de uma empresa. Você vai ter funcionário, tem todos os encargos sociais por trás disso. Eu diria assim, eu acompanho, né, pessoas dentro da minha própria casa que são empreendedoras, têm empresas montadas, trabalham arduamente nisso, trabalham bastante, às vezes mais de 12 horas por dia, e não é fácil, não é fácil. Uhum. E cada vez mais tem que buscar, tem que prospectar cada vez mais. E às vezes está dormindo pensando, quer dizer, no que vai acontecer no dia seguinte, que tem que fazer. Enfim, é uma situação bem delicada. É válido pela bagagem, mas é preocupante pela quantidade de responsabilidade que cerca toda essa possibilidade. Na verdade, é uma questão a ser pensada, a ser considerada, não é individual para cada um. Sim. Fala, Felipe, rapidinho que a gente está terminando, para acelerar um pouquinho. Falou sobre empreendedorismo, né? O Arli e o Atuí comentaram, realmente não é fácil, não. Agora, a gente precisa parar para pensar e começar a ter atenção a esse ponto, é que a relação de capital e trabalho está mudando no Brasil. Uhum. Então, hoje em dia, tem tido muitas oportunidades, né, das próprias empresas contratarem, né, como pessoa jurídica. Sim. Então, você, querendo ou não, você vai virar um empreendedor. Então, essa questão de começar a trabalhar esse modelo mental, quebrar algumas crenças limitantes, a gente tem que começar realmente, porque é uma tendência e está cada vez mais forte, e a gente vai se ver cada vez mais empresas contratando através de pessoas jurídicas. Isso tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, Felipe, que é assim, vocês chegaram num patamar de carreira, foram crescendo, né, e foram ganhando um salário que foi crescendo junto com vocês ao longo das suas posições. Quando se perde essa posição no mercado de trabalho, fica um pouco difícil você conseguir se recolocar no mesmo patamar salarial que você tinha antes. E aí muitos recrutadores falam, não, esse cara não vai vir trabalhar por X menos 30% que ele ganhava. E eu acho que isso não é uma verdade. Eu vejo que muitos profissionais estão dispostos a receber uma remuneração menor que tinham para manter o mesmo nível de atividade. Mas eu queria, de maneira muito rápida, que vocês dessem suas opiniões a respeito disso, representando um pouco do olhar do profissional acima de 50 anos, começando aí com o Arli, rapidinho. Opa, vamos lá. Aliás, isso é uma realidade, viu, Nilton? Porque, até porque na empresa você vai tendo meritocracias e você tende a ter crescimento salarial numa velocidade maior, até às vezes, do que a própria inflação, etc.
E quando você vai, às vezes, fazer uma migração ou buscar uma recolocação em outra empresa, a proposta salarial numérica ela pode vir inferior. O que eu acredito, o que eu acho, né, o que eu penso bem forte, é que por trás, você tem que ver o que está por trás dessa proposta, né? Na verdade, existe um pacote, esse pacote tem que ser considerado e tem que ser estudado. Um profissional de 50 anos ou mais de 50 anos é um profissional que um plano de saúde, para ser pago do próprio bolso, ele é dispendioso, ele é caro. Se a empresa está oferecendo um plano de saúde, já é um benefício bem interessante. Então, o pacote de benefício tem que ser muito considerado, tem que ser levado muito em consideração para que seja tomada uma decisão, né? Eu acho que é válido, sim, estudar, e acontece muito, propostas com valores inferiores do que você recebia antes, porém, avaliando, analisando todo o pacote de benefício que está sendo oferecido. Perfeito. Quem complementa? Agora, por favor, Felipe. Concordo plenamente com o Ali. Eu acho que hoje o pacote a ser apresentado por um profissional mais sênior, tá? Ele vai ter muito mais relevância na hora do profissional fazer a opção, né? Ou se isso vai atrair o profissional e reter o profissional na empresa, do que necessariamente um salário alto. Porque isso é que vai fazer justamente ele fazer repensar. Bem porque o que acontece é o seguinte, tem muita reestruturação, gente. E reestruturação, né? Ninguém reestrutura para aumentar, né? É sempre reestrutura para dar o grade. Então, seja de salário, né, ou qualquer nesse sentido. Então, o pacote é o que vai atrair mais e justamente fazer com que o profissional mais sênior tenha adesão à vaga, adesão a participar do processo e ficar, vamos dizer assim, né, por mais tempo na empresa. Bem rapidinho, eu vou complementar, que eu já sei que nós estamos com o tempo estourado. A gente comentou isso na minha primeira resposta, né? Eu escrevi aqui, não é caro ter um profissional com 50 a mais. Ele custa o mesmo valor e talvez vai te devolver muito mais. Pare e pensa nisso. Passa a régua. Maravilha. Eu queria fazer uma consideração para quem está ouvindo aqui a gente aqui, que eu sou um recrutador, eu contrato pessoas, já conheci várias pessoas no mercado, tem uma plataforma de vagas que todo mundo conhece, que é About Me, você não conhece, vai conhecer um dia. Eu dou um recado para todos vocês, não coloquem salário, nem quanto você ganhou, nem quanto você pretende, isso é um fator de barreira. Tira no pé. Tira no pé, deixa que o recrutador descubra você pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, pelas suas realizações. Se você colocar salário, ele já descarta você logo de cara, porque você pode estar fora da faixa da negociação, você não vai ter a chance de se apresentar. Então, encante ele pelo seu currículo, não coloque esse número, deixa ele te chamar, esteja aberto para conversar, principalmente se você estiver em transição. Aquela coisa, olha, eu ganhava 30 e não sai por 29, não entro por 29, talvez a vaga seja de 25 e você vai perder, e seria excelente ganhar 25. Exemplo genérico que eu estou dando. Vai lá, Tuí. Para finalizar, uma linha e ponto. É o seguinte, eu aprendi uma coisa que a vida vai ensinando a gente, é o seguinte, quando vier essa pergunta, a resposta é muito simples. O seu budget, qual que é? Pronto. Você devolve a pergunta para o entrevistador. Você não tem que trazer ela para você, essa responsabilidade para você. Ok? Fica a dica. Pode ser, né, Atuí, que nessas situações eles não forneçam essa informação, porque entra numa negociação, o salário normalmente deve ser tratado lá no final da reta, mas se você conduzindo bem o processo, encantando o recrutador com as suas competências, com as suas qualidades, e é isso que o profissional de 50 anos tem que mostrar, que ele é melhor, às vezes, do que um profissional de 30, pelo desafio da posição, pelo seu conhecimento que eles não têm, né? Isso que é o desafio dessa papo gostoso dessa live. Ele vai te chamar, ele vai te envolver, ele vai perceber que você tem muito mais valor agregado a contribuir para aquele projeto, e vocês não vão entrar como analistas, vocês vão entrar como gestores, por exemplo, não como representantes, mas como líderes, né? Então, eles vão perceber o valor que vocês têm para o projeto que estão sendo contratados. Então, encante o recrutador, seja um gestor, seja um RH mesmo, pelos seus conhecimentos, suas habilidades, que eu acho que é isso que precisa
mostrar um pouco mais para as pessoas que contratam que a capacidade que vocês têm de agregar valor para o negócio das empresas pelo conhecimento. Você saiu da empresa A empresa B vai querer você. Só que a empresa B precisa te conhecer, precisa te descobrir. E você tem que estar visível, disponível e aberto para negociações. Esse é o ponto. Estamos chegando no final, gente. Eu queria que a gente passasse aqui uma mensagem final. Quero pedir para os meus convidados. Infelizmente, eu sei que essa live iria longe aqui. A conversa vai ficar gostosa, né? Daqui a pouco a gente abriria uma cervejinha aqui, né? E ia embora, né? Seria uma delícia se a gente pudesse fazer isso agora. Mas, infelizmente, a gente não pode. Eu queria pedir para cada um de vocês que deixasse aqui uma mensagem para quem está para entrar na fase dos 50, para quem está vivendo a fase dos 50, para quem já passou dos 50, olhando para o mercado de trabalho, olhando para a indústria farmacêutica, que é um ambiente que nós conhecemos muito bem, né, pelas histórias, pela vivência, começando aí pelo Atuí. Atuí, que mensagem você deixa aí para as pessoas que estão assistindo essa live agora, para quem vai assistir depois? Deixa um recado bem bacana para todo mundo aí. Vamos lá, bem rapidinho, eu vou deixar um recado e um fato verídico. Ontem, conversando com um amigo meu nos Estados Unidos, a gente estava discutindo a questão de eu participar dessa live, tudo, ele me dando alguns pitacos, algumas coisas, ele me contando um pouco do mercado norte-americano, como funciona. Eu fiquei um pouco pasmo, porque eles têm uma força de vendas lá, eu não vou citar a empresa nem a pessoa, por uma questão de ética e respeito, eles têm uma força de vendas agressiva de mais ou menos 600 pessoas para um segmento de hematologia, tá? Eu trabalhava em hematologia aqui no Brasil com 10. Então, aí vocês já entenderam a disparidade do negócio. E a força de vendas dele tem uma média de idade de 42 anos. E eles recentemente, 42. E eles admitem, a última admissão dele, ele falou ainda ontem à noite para mim, falou, Tui, eu admiti um cara semana passada com 62 anos. Olha isso. 62 anos como consultor, né? Lá tem um outro nome, como consultor de hematologia. Então, acho que fica a dica, já que o Brasil quer tanto imitar, né? Quer tanto ser igual aos Estados Unidos, que seja igual nesse aspecto também, que olhe para essas pessoas sem idade. O de 20 é muito bom, o de 25 é ótimo, o de 30 é maravilhoso, e o de 50 é sensacional. Gente, parar com essa onda de idade, olhar um pouco para esse momento que a gente está vivendo. Eu estou vivendo um momento sabático e a gente está pensando um monte de coisa, a gente está revendo um monte de coisa, um monte de conceito. Acho que o mundo está revendo um monte de conceito, né? E você escutando um bate-papo ontem, né? Uma ligação aí internacional, né? Que não é mais internacional, porque hoje está tudo tão interligado, está tudo tão junto e misturado. E aí você fica bobo com essas coisas. Eu fico feliz de ouvir isso. Porque, assim, e isso também não acontece só no mercado norte-americano, acontece no mercado europeu. Para finalizar, e um momento de reflexão para todos que estão nos assistindo aqui, que vão também nos assistir, eu, quando comecei na indústria, que eu comecei falando na minha fala, que o pessoal falava, você faz a tua vida aí até os 40, porque depois já era. Beleza. Só que é o seguinte, hoje acabou isso, acabou totalmente essa situação. Hoje nós temos uma pirâmide que o Brasil, olha isso, o Brasil hoje, ele é uma área que você tem de pessoas com mais idade e menos novas. Quando eu comecei no mercado de trabalho, não vamos falar no mercado de indústria, o Brasil tinha pessoas... Ao contrário, tinha pessoas muito mais jovens e menos mais velhas. Entenderam? Então fica a reflexão para todo mundo. É isso. Eu acho que a mensagem que eu deixo é essa. Vamos olhar com mais carinho para todo mundo. Não tem o melhor e o pior. Eu acho que tem o junto e misturado. O de 50 e o de 20. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado você, Atuí. Muito obrigado. Agora o Ali, por favor. Suas considerações finais. Primeiro agradecer a oportunidade de estar participando dessa live, que foi muito legal estar com vocês. E as dicas que eu faço
fazer um breve resumo de algumas dicas pelo que a gente percebeu, pelo que eu consegui levantar até no decorrer dessa live, né? Primeira dica, né, para os 50 a mais aí, atualize seus conhecimentos, principalmente em tecnologia. Isso é fundamental. Não dá para viver sem estar atualizado, sem estar atento à questão da tecnologia, né? O Felipe comentou no início a respeito do marketing 4.0, né, que trata bastante essa questão do marketing digital, e a pessoa que escreveu sobre isso, né, ele tem quase 90 anos, né, e está lançando o seu livro de número 65, quase 90 anos de idade, né? É o Philip Kotler, tá? Então, cuidem e atualizem seus conhecimentos. Segundo, dica que eu daria, que a gente tirou daqui, né? Faça network. É fundamental fazer network. Você atualizar sua rede, gerar novos colegas, novos amigos profissionais e manter essa rede é fundamental. Então, faça network. E através do network, da tecnologia, usar redes sociais para buscar vagas, para saber o que está acontecendo, usar recursos também externos, como outplacement, como headhunter, orientador de carreira, enfim, tudo isso é importante para que você consiga se reposicionar diante do mercado, diante de um entrevistador, de um recrutador. Outra dica que a gente discutiu aqui também é a questão de cuidar da sua saúde. A saúde física e a saúde mental também, né? Principalmente essa questão da saúde mental, porque senão pira, desculpe a expressão, pira e pira mesmo, né? Porque se sente parado, se sente desmotivado, se sente possibilidade de entrar em depressão, é uma coisa que precisa cuidar. Então, cuide da sua saúde física e mental. Descubra o que você mais gosta de fazer, que você se sente bem fazendo, vai ler um livro, vai caminhar, enfim, mas é fundamental que você cuide da sua saúde física e saúde mental. E, por fim, a quinta dica é controle a sua ansiedade, né? Ansiedade é uma coisa terrível e ela atinge pessoas em qualquer idade. Pessoas mais jovens, inclusive teve um comentário aqui de uma pessoa de 29 anos de idade que ele é ansioso. Como é que ele faz para controlar a ansiedade? A ansiedade, se não for controlada, vira doença. E se virar doença, você vai ter que ser tratado. Não tem jeito. Então, procure controlar essa ansiedade, né? Ela é interessante no início porque você te dá um gatilho importante para que você busque as coisas. Mas se você não tiver controle sobre isso, vira doença. Aí você perde controle sobre as atividades, sobre o seu controle emocional, sobre a sua presença diante de seus clientes, de seus amigos, seus parentes, sua família, enfim, tem que ter controle sobre a ansiedade. E, sobretudo, diante de um entrevistador, né? Que se você não souber controlar essa ansiedade, você acaba se perdendo totalmente diante dele e não passando a ideia, na verdade, que você é. Tendo essas dicas, e essa é a minha... Muito obrigado. Muito obrigado, Ali. Agora, fechando aí com o Luiz Felipe. Não tem mais o que falar, não. Os meninos falaram tudo aí. Os meninos. Os meninos falaram tudo. É isso aí mesmo. E o Ali foi preciso, o Atuí também. Eu só digo uma coisa, assim, da palavra do Atuí, que o mundo é dos 50 a mais. O que o Atuí acabou de colocar foi justamente exemplos da Europa, que já é um país já de velhos, vamos dizer assim, é um país, né, no primeiro mundo, né, em termos de populacional, em termos de idade, tá ficando um país, já está um país velho, estão recrutando pessoas para ir lá, você vê essa questão toda. Os Estados Unidos têm essa política também, porque já é um país que já tem uma pirâmide diferente da nossa, e o Brasil, até 2060, 25% da força da população vai estar na faixa dos 50 anos. Então, o mundo o mundo é nosso, cara. O mundo agora é nosso. Tá? Então, as empresas têm que começar a repensar essas questões. E falando em relação ao que o Arley estava comentando, gente, eu comentei isso lá atrás, isso vai passar. Esse momento vai passar. Isso está sendo bom de aprendizagem, está sendo bom para todo mundo mudar modelo mental, fazer exercícios. Isso vai passar,
e se Deus quiser, a coisa vai começar a caminhar direitinho, e todo mundo daqui a pouquinho, a gente só vai estar comemorando e fazendo lives aqui para dizer como é que foi e como é que está sendo, né? E aí a gente faz outra live de como foi antes e como é que está sendo agora. Então, vai passar, vamos pensar positivo. Faremos, se Deus quiser. Quero agradecer vocês três, o Ali, o Felipe, a Tui. Obrigado você, Nilton, mais uma vez. Espero que daqui para frente a gente tenha aí mais pessoas com mais de 50 anos participando dos processos seletivos, sendo considerados, né, como finalistas especialmente. E é isso, gente. Quero agradecer toda a audiência também que esteve conosco esse tempo todo, ficou firme e forte aí. E a gente se vê novamente na semana que vem, na quarta-feira que vem, às 8 horas, com um tema diferente. Já vou adiantar para vocês que eu consegui antecipar dessa vez com meus parceiros próximos. O tema será marketing farmacêutico, com 2 gerentes bastante conhecidos da indústria farmacêutica. A gente está se preparando para a semana que vem. Então, nesse mesmo canal, nesse mesmo link, é o mesmo link, a gente se encontra aqui novamente toda quarta-feira, tem um tema importante. Nós estamos criando aqui o maior portfólio de conhecimento da indústria farmacêutica com essas lives que a gente está fazendo todas as semanas, às quartas-feiras, e a gente está crescendo muito em conhecimento e compartilhamento. Então, agradeço aos apoiadores, e nos vemos, então, quarta-feira que vem, às 8 horas. Um abraço a todos aí, até mais. Valeu. Com a gente. Obrigado, valeu. Obrigado. Valeu a todos. Valeu, Ali. Obrigado. Valeu, Ali. Valeu, Felipe. Tchau, valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.